Agora são 7h51. Nós temos também aqui uma informação bastante relevante, dizendo o seguinte, que a doença chamada miopia, essa dificuldade em enxergar objetos distantes, atualmente afeta 1 em cada 3 crianças e adolescentes no mundo, 1 a cada 3. E que nós estamos indo em direção, então, aí ao ano de 2050, quando nós teríamos 740 milhões de novos casos, principalmente entre jovens, entre 5 e 19 anos. Olha, diante dessa notícia, nós recorremos, então, aqui à gentileza, para conversar um pouco conosco, o doutor Leonardo Marculini, que é oftalmologista do Hospital SEMA em São Paulo. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer aqui poder ajudar e tirar as dúvidas em relação a esse tema tão importante para a gente. Agora, doutor Leonardo, a primeira pergunta é o seguinte. Geralmente, miopia, ela é mais comum em jovens ou em pessoas mais velhas ou mudou com este tempo? Na verdade, a miopia ela não tem muita relação com a idade das pessoas. O que a gente tem visto, o que chama atenção, que os estudos têm publicados, é que a gente está tendo, vamos dizer, quase que um surto de miopia, né? Um aumento epidemiológico muito grande. Porém, aqui no Brasil, a gente não é tão afetado quanto nos países asiáticos. Esse número que dá da população mundial está relacionado principalmente a essa região do mundo, a parte asiática do mundo. Então, assim, o Brasil é um país muito miscigenado, então a gente não vê toda essa evolução da miopia igual a gente vê nesses outros lugares do mundo, embora a gente tenha visto um aumento dos casos no Brasil também, mas não nessa proporção que a gente vê na parte asiática. Principalmente Japão, China, essas partes. Porque a miopia, ela tem um componente genético muito importante, principalmente na relação parental. Quando um dos pais é míope, você já tem uma chance bem aumentada de ter miopia. Quando os dois pais são míopes, é praticamente certo que a criança vai ser míope. O grande problema são as altas miopias. As baixas miopias, a gente não fica preocupado. Porém, quando a gente tem os dois pais com miopia e, além da parte genética, a gente tem alguns hábitos de vida que estimulam o crescimento um pouco alterado do olho, que é principalmente quando a gente usa demais a visão de perto, e isso hoje está relacionado ao uso de telas, principalmente. Então, a gente acabou vendo este aumento dos casos de miopia. Mas o Brasil, ainda bem, ainda não está nesse nível que a gente considera alarmante, embora realmente ainda a gente consiga perceber um aumento importante dos casos de miopia no Brasil também, mas não como o resto dessa região de China, Japão, essa região do mundo, Leonardo, então, que são os países mais populosos. Sei. Existem 2 eixos. Um é o de caráter genético, associado ao comportamental, é isso? Isso, ela associa as duas coisas. A pessoa precisa ter um fator genético importante associado para ser realmente um míope que a gente considera de um grau mais elevado, porém, a parte do comportamento diário e do uso da visão de perto influencia muito. Tanto que a gente orienta as crianças a ter uma restrição do número de horas de tela, a brincar em ambientes abertos, tudo que é ambiente aberto, que a criança está focando a visão em locais onde o foco da visão é mais distante, a luz entra de uma forma diferente no olho e isso estimula o crescimento do olho de uma forma mais natural e menos, vamos dizer assim, agressiva, vamos dizer assim, não vai crescer tanto, porque a relação do tamanho do olho está relacionado com a miopia. Os míopes, eles têm um olho um pouquinho maior, não é nada que você vai perceber, por exemplo, 1 milímetro de diferença no tamanho do olho gera uma diferença de 3 graus de miopia. Então, assim, só para você ter uma ideia então, assim, é o estímulo da luz dentro do olho que vai fazer com que o olho mude o seu caráter de desenvolvimento. E quando a gente está em telas, essa luz, como a pupila fecha muito, quando a gente está com a visão de perto, a pupila ela diminui o tamanho.
E isso faz com que a luz ela se foque em alguns locais mais específicos dentro do olho, ela não se difunde tanto. E isso faz com que o olho tenha alguns estímulos para ter uma visão mais de perto. Perfeito. Doutor Marcolino, muito obrigado por sua gentileza. Imagina, foi um prazer ajudar. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, estou à disposição, mas se tiver já tranquilo, eu agradeço a oportunidade e sempre gostaria de ressaltar uma coisa, que todas as crianças devem ser levadas ao oftalmologista desde o nascimento, pelo menos uma vez ao ano, mas principalmente após os 3 anos, precisa ser avaliado porque pode ter um problema visual e não ser detectado. Então é muito importante deixar essa informação para o seu público. Ok, muito obrigado pela gentileza, doutor Leonardo Marcolino, que é oftalmologista, conversando conosco. São dados realmente importantes. E as telas, mais uma vez, estão aí na parada, né?